irmãos abram as suas Bíblias em João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Irmãos, quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que Jesus amava essa família. Dá a entender que essa família tinha intimidade com o Senhor Jesus. Dá-nos a entender que o Senhor Jesus, quando passava por ali, passava na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Então eles tinham comunhão com o Senhor. Mas de repente uma fatalidade aconteceu. Como diz a palavra aqui, que elas mandaram avisar o Senhor Jesus, dizendo assim: está enfermo aquele a quem amas. Olha que palavra que elas mandaram dizer, que recado que elas mandaram dizer ao Senhor Jesus: está enfermo a quem está enfermo. Ora, está enfermo aquele a quem amas. Quer dizer, elas mandaram dizer a Jesus: ó Jesus, nós temos intimidade com o Senhor. Ó Jesus, nós temos intimidade com o Senhor. E aquele a quem tu amas, quando tu vens, tu pergunta dele, tu fala com ele, tu tem intimidade com ele, tu esclarece as dúvidas dele, está enfermo. Quantas vezes, irmãos, nós não fazemos isso com o Senhor Jesus? Nós dizemos: Senhor Jesus, ó, estou passando por dificuldade, hein? Ó, tenho te servido, Senhor Jesus. O Senhor me ama, hein, Pai? Sou teu servo, hein? Quando nós nos garantimos de ser servo do Senhor e queremos requerer do Senhor Jesus: ó, Senhor, estou passando por isso e eu quero vitória, porque eu tenho vindo à tua casa, eu tenho estado em intimidade contigo, eu tenho te glorificado, eu tenho te exaltado. Mas diz a palavra do Senhor aqui: receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Sabe o que acontece às vezes em nossa vida? Que não é para que nós morramos, não é para que nós desfalecemos, e sim é para a glória do Senhor Jesus. Isso porque Lázaro estava enfermo. Eles nem imaginavam que Lázaro iria morrer. E diz a palavra que, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava essas pessoas. Agora você começa a questionar com assim: nossa, mas se Jesus amava essas pessoas, ainda demorou tanto a chegar naquele lugar. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor, ela vai além daquilo que nós imaginamos. Talvez você tenha querido do Senhor, você tenha esperado do Senhor algo que os seus olhos estão vendo, algo que sua mão está palpando, algo que você quer aquilo, contemplar aquilo, mas o que o Senhor tem para você vai muito além disso. Vai daquilo que os seus olhos ainda não viram, que nem chegou ao seu pensamento. É aquilo que o Senhor tem para você. Mas para isso, precisa passar por processos. E diz a palavra aqui que quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, imagine naquela época, onde os recursos eram poucos, mínimos praticamente, em vista dos dias de hoje. Imagine 2 dias, é uma eternidade, porque Lázaro não estava com uma gripe, Lázaro não estava com uma dor de cabeça, Lázaro não estava com algo que elas precisaram chamar o Senhor Jesus. E se elas precisaram mandar chamar o Senhor Jesus, é porque a questão era grave. Se nós dobramos o nosso joelho e clamamos o Senhor, é porque as dificuldades são grandes. Se nós não vamos incomodar ao Senhor Jesus por picuinhas. Não se deixe levar, porque eu tenho que incomodar ao Senhor por algo que aconteceu, porque o irmão olhou de cara feia para mim, porque o irmão não me deu paz ao Senhor. Não, quando nós incomodamos o Mestre, é porque
questões muito além das nossas forças, muito além daquilo que nós possamos fazer, porque nós conhecemos um Deus e temos experiências com Ele, porque Ele é especialista em fazer aquilo que nós não imaginamos. Ele é especialista em fazer o impossível. Eu não consigo fazer o impossível, você não consegue fazer o impossível, mas Deus é especialista no impossível. Quando tiver difícil, quando não der mais, quando você chegar e der de topo da parede, ou quando você chegar num ponto que não dá mais para caminhar, coloque nas mãos do Senhor. Aí me faz lembrar a palavra que nós vimos ontem na nossa vigília aqui de madrugada com as irmãs, que cada um leu um texto e o Senhor me fez lembrar da viúva de Naim. A morte havia chegado na casa dela, a morte havia estado com ela, e ali o que tinha de esperança para a vida dela estava sendo levado num caixão. Mas Jesus estava indo de encontro à cidade de Naim. Jesus está vindo de encontro ao seu problema. Jesus está vindo de encontro à sua causa, assim como o Senhor também iria na causa de Lázaro. Mas ainda se demorou 2 dias no lugar. Sabe o que é o problema de todo cristão? O problema que todo cristão enfrenta é o problema da espera. A espera é um problema para todos nós, ainda mais que vivemos num mundo onde queremos tudo muito rápido. Se vamos a um lugar, vamos nos alimentar, queremos ser atendidos logo, queremos ser atendido ali já de imediato. Gostamos de McDonald's porque pagou aqui, recebeu ali, né? Estamos numa geração que é tudo muito rápido. Mas aqui eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele é dono do tempo, Ele é o nosso tempo. Então significa que Ele sabe a hora de agir, Ele sabe a maneira como fazer. Talvez você quer agora, mas o agora não vai te satisfazer, e o Senhor tem um amanhã para te dar, porque o amanhã vai te preencher em todos os campos da sua vida, em todos os seus aspectos. Lázaro estava doente, mas a doença de Lázaro não preocupou o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que a sua dificuldade não preocupa o Senhor Jesus. Ele não está nem um pouco preocupado com o que você está passando. Ele não está nem um pouco. Mas que é isso, irmã? Eu tenho passado dificuldade que foi difícil vencer essa semana, mas eu quero te dizer que ainda Ele se demora no lugar, ainda Ele se demora no lugar, assim como Ele fez com as irmãs Marta e Maria, que estavam com seus irmãos. E ali no versículo 11 você diz assim, isso dizia, depois se acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Sabe por quê? Porque a morte e o sono e a dormência que o Senhor estava falando aqui, para o Senhor é a mesma coisa. Para Ele é a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor, como diz o pastor, vê o produto final. Nós vemos o agora, o momento, está tudo acabado, está tudo no chão, está tudo derrotado. Mas o Senhor não vê assim, Ele vê depois. Ele vê depois, assim como Ele fez com Abraão. Ele chamou Abraão pai de... E Abraão não tinha um filho. Ele não tinha um filho. Como que ele poderia? Por quê? Porque ele viu Abraão lá na frente. Ele vê você, igreja, lá na frente. Ele vê você depois de todas essas dificuldades. Ele vê você depois dessas provações. Ele vê o produto final. E ali ele diz: Lázaro dorme. E ali disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro. Mas se tivessem entendido que o Senhor estivesse falando do repouso do sono. As pessoas não entendem. As pessoas não nos entendem. As pessoas não entendem as nossas provações. Não espera ser entendido pelo seu irmão. Não espera ser entendido pela sua esposa ou pelo seu esposo. Não espera ser entendido. Jó não foi entendido pelos seus amigos. Jó passou por tantas dificuldades e tantas provações e não foi entendido. Por quê? Porque era para o Senhor fazer muito maior. Então o que aconteceu aqui? Ele dizia: Lázaro dorme. E eles entendiam: mas como Lázaro dorme? Um homem que está doente, está dormindo. E os discípulos não estavam entendendo. Talvez não estejam entendendo aquilo que você esteja passando. Talvez você mesmo não esteja entendendo aquilo que você esteja passando.
aqui eles ouviram diretamente do Senhor Jesus: Lázaro morreu. Mas se você entendesse um pouquinho melhor, você ia entender que o Senhor falou que Lázaro morreu, mas aquilo era um momento, era o estado de Lázaro. Porque como poderia haver morte se a vida estava chegando? Como você pode ter como perdido, como aquilo que o Senhor vem para fazer, como o Senhor vem para te dar, Ele vem para resolver. O Senhor não vem para contemplar, o Senhor nunca vem para contemplar, Ele vem para resolver. O Senhor está vindo para resolver. E ali eles lidaram com o inesperado, porque talvez Maria e Marta falassem: não, ele vai chegar, Lázaro não vai morrer, não, ele vai chegar, Lázaro não vai morrer. Não, nós cremos, nós temos intimidades com o Senhor, nós temos intimidades com o Mestre. Quando o Mestre passa por aqui, é aqui que ele dorme. Quando o Mestre passa por aqui, é aqui que ele come. Quando nós conversamos com o Senhor, nós vemos a intimidade que nós temos com o Senhor. Mas Lázaro morreu. Imagine a cabeça de Maria e Marta, olhando uma para a outra, e ter que olhar uma para a outra e dizer: e agora? Morreu. Sabe por quê? Porque os sintomas de Lázaro, enfermo, qualquer um podia resolver. Agora a morte, somente um pode resolver. Você entrar no vermelho do banco, qualquer hora você empresta o dinheiro e joga lá e beleza. Agora quando está tudo complicado, somente Deus pode resolver. Tem enfermidades que só Deus pode resolver. Tem lutas provações que só Deus pode resolver. E a morte de Lázaro aqui, só Deus podia resolver. Só Ele podia resolver. E ali diz a palavra que muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Isso são as pessoas. Ninguém pode resolver o seu problema. Ninguém pode dar solução ao seu problema. Somente o Senhor Jesus. Então o que se há de fazer? Aguardar no Senhor Jesus. Este é a receita de todo cristão. Aguardar no Senhor Jesus. E ali foi o que elas fizeram. Por quê? Porque aqueles que estavam com Maria e Marta viram Lázaro morrer. Aqueles que estão com você, aqueles que têm contemplado a sua luta, estão vendo que está indo de mal a pior, mas não podem nada fazer, porque somente Deus pode resolver. E ali Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Eu imagino essa Marta de uma maneira tão assim, eu já ministrei sobre ela, né? E ela, quando ela chega diante do Senhor e diz assim: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Lázaro era aquela assim, que queria as coisas da maneira dela, do jeito dela e como ela queria. Às vezes nós somos crente Marta, e nós achamos que o que nós damos ao Senhor é o suficiente. Marta achava que limpar a casa, organizar a casa e de repente dar uma olhadinha na sala, dar uma ouvidinha no Senhor, voltar a fazer seus afazeres era o suficiente. Eu quero dizer para você que tudo que nós fazemos pelo Senhor ainda não é o suficiente. Ainda podemos nos considerar Marta. Sabe por quê? Porque as outras coisas sobrepõem aquilo que nós temos que fazer para o Senhor. Um outro atrativo, uma outra maneira de sair, de estar ali, sai fora. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele precisa ser atendido, Ele precisa ser adorado. E Marta não sabia adorar ao Senhor Jesus, ela sabia cobrar do Senhor Jesus. Qualquer coisa tirava Marta da situação, qualquer situação tirava Marta do seu normal. Quando ela chega diante de Jesus, ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. E ali, se você ler o texto, ela começa a debater com o Senhor, questionar o Senhor e começa a cobrar do Senhor. Esses somos nós, crentes Marta, aquele que cobra do Senhor atitudes. Mas quando o Senhor nos cobra atitudes, nós, peraí, Senhor, eu tenho algo lá fora para fazer, eu tenho coisas para fazer na minha casa, eu tenho coisas para fazer com a minha família, eu tenho coisas para fazer, eu preciso ir no shopping, eu preciso, Paulo, eu tenho que viver, né, Senhor? Não é assim também, né? E esse é o crente Marta. Mas eu glorifico ao Senhor que também existe os crentes Maria, porque ela diz a mesma palavra para o Senhor, ela fala as mesmas palavras que Marta fala. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Senhor. Maria deixava tudo, deixava a casa, deixava, que até irritava Marta, deixava tudo para ir servir ao Senhor Jesus. Você tem deixado alguma coisa para servir ao Senhor Jesus? Você tem deixado alguma coisa para estar na presença do Senhor Jesus? Eu quero dizer que aquele que deixa, aquele que sacrifica algo pelo amor do Senhor Jesus, o Senhor o honrará. Eu não vejo aqui o Senhor honrando Marta em nenhum momento, mas eu vejo o Senhor Jesus mandando chamar Maria. O Senhor manda chamar Maria para estar diante dele. Sabe por quê? Porque Maria sabia como servir ao Senhor Jesus. Maria era adoradora. Maria, ela estava ali aos pés do Senhor Jesus. Maria não queria saber de nada lá. Ela queria saber daqui, do foco, do Senhor. Ela não queria nem olhar para a esquerda e nem para a direita, para que ela não perdesse nada das palavras do Mestre. E ali o Senhor disse assim, ó: tendo dito isso, retirou-se Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Eu quero dizer que aquele que deixa, aquele que sacrifica, aquele que faz pelo Senhor, o Senhor está chamando. É o Senhor quem chama. O Senhor mandou chamar Maria, e Maria chegou e fez as mesmas palavras que Marta, com uma única diferença: atitude de adoradora. Você tem tido atitude de adorador? Você tem tido atitude de adorador? Não só dentro da igreja, porque na igreja é muito fácil adorar, porque o ministério de louvor nos leva a adorar ao Senhor, as músicas, as letras, os tocadores, mas em casa, e no seu emprego, e no meio lá na sua sala de aula, você tem adorado ao Senhor Jesus? Ah, quer dizer que agora eu tenho que me levantar diante de todos, erguer as mãos para o céu? Não, é com as suas atitudes. É honrar o Senhor Jesus. É isso que o Senhor vê. Porque nós não acompanhamos vocês 100%. O seu irmão não acompanha você 100%. Mas o Senhor Jesus te acompanha desde o ventre da sua mãe. E Ele sabe se você é ou não um adorador. E Ele sabia que Maria era uma adoradora. E ali levantou-se depressa e foi ter com ele. Sabe por quê? Porque adorador sabe a hora certa, o momento certo, o jeito certo de se chegar ao Senhor. Marta não, chegou de qualquer jeito, de qualquer maneira, cobrou do Senhor Jesus, questionou teologia com o Mestre e ficou por isso mesmo, não foi atendida. Agora Maria, diz a palavra do Senhor, que quando Maria chega e diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu. Jesus, se você ler mais uns 2 versículos, vai dizer que Jesus chorou. Jesus, ele contempla as suas lágrimas. Jesus contempla